O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos na quarta semana do tempo comum e hoje, de modo especial, celebramos São João Bosco, este sacerdote pelo qual buscava, tendo um sonho em sua infância, quando via crianças, adolescentes, maltratando, xingando Deus, fica irritado com isso e começa meio que estapeá-los, E então a Virgem Maria aparece a ele e faz uma repreensão, uma correção, que não era daquela forma que ele iria salvá-las, mas fazendo crescer a virtude. E por isso então, depois de grande, já como sacerdote, inspirado
em São Francisco de Sales, que celebrávamos na semana passada. São Francisco, então, impulsiona, é o espírito de Francisco de Sales que impulsiona o modo pelo qual João Bosco iria educar, ensinar tantos jovens. Ele vai a uma região que praticamente a juventude estava toda corrompida, né? Já na adolescência encontravam-se tantas vezes em bodegas e coisas semelhantes, enfim, estavam realmente distantes do Senhor. Acontece que João Bosco começa a ensinar, assim como o papai e a mamãe vai ensinando, não com a palavra isso é certo ou isso é errado, mas vai ensinando isso é bom, isso é bonito, o papai gosta, isso é feio, a mãe não gosta, é algo ruim. E por isso então, pouco a pouco, a criança vai entendendo e começando a discernir, poxa, eu não quero deixar meu pai triste, eu não quero deixar minha mãe triste, e por isso já na infância começa a não fazer as coisas que são feias, né? Isso é feio, mentir é feio, fazer tal coisa é feio, bater no amiguinho é feio, e pouco a pouco começa a abandonar estas coisas porque é uma coisa feia. Por isso que Deus nos ensina a partir da beleza. Tudo que é belo vem de Deus, porque o Senhor é belo. E por isso nós percebemos a ordem das coisas. Logo depois nós vamos meditar um pouco mais este evangelho, mas veja, quando as pessoas ficaram sabendo e vieram ao encontro de Jesus e do endemoniado e tudo que estava acontecendo para entender o que tinha acontecido, veja, as pessoas então foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. Então vejam, ele estava aqui de modo belo, antes feio, né, maltrapilho, todo machucado, certamente andando todo meio estranho, e aqui estava sentado, vestido no perfeito juízo, né? E assim então faz o processo que São João Bosco faz também para alcançar todas as pessoas, especialmente então a juventude. Ele começa a ensinar o que é bom, ele começa a ensinar o que é belo, ele começa a ensinar aquilo que é coerente e que é virtuoso. E a partir disso começa, portanto, a conversão. Inclusive tem algumas falas, né, e sonhos. São João Bosco tinha muitos sonhos, e estes sonhos o ajudavam a fazer e tomar decisões, ter discernimentos acerca de como agir. Um deles, ele chamava os meninos, né, que viviam no oratório, de filhos, né, e por isso cuidava-os como se assim o fosse. Ali na imagem nós temos dois deles, mas provavelmente este primeiro, que nós chamamos de São Domingos Sávio. Então a família do oratório, digamos, né? E portanto ele sonhou em determinado momento, no momento de férias, que as crianças, os adolescentes, os jovens estavam próximos das férias, e ele acabou por sonhar o que geralmente aconteciam nas férias. Ele sonhou que um aprisco, né? Aprisco significa um lugar onde as ovelhas ficam, né? E aí então ele sonhava que esse aprisco, um dia a porteira se abriu e as ovelhas saíram todas correndo, né? Os cordeirinhos saíram todos correndo, felizes da vida porque estavam soltos. Acontece que o tempo começou a fechar, e aí então João Bosco começa a chamar as ovelhinhas e elas não vinham, nenhuma delas. E aí depois que começa a chover um pouco mais forte, uma ou outra até vem, mas todas as outras acharam até interessante aquela chuva. Acontece que começou também a cair granizo, e aí começou a ferir as ovelhas, a ferir todas elas, aquelas que acabaram por não voltar ao aprisco. E ele teve que ir pegar uma ou outra, né, e juntando uma ou outra, toda ferida, toda machucada. E isso ele teve um discernimento, né, depois que acorda, de que essa situação era semelhante a nós quando estamos também em momentos de férias.
Até enquanto estamos dentro, né, no cuidado, no seminário, quando estamos no cuidado junto às nossas famílias, como um ordenamento, né, do nosso dia a dia. Às vezes nós temos, olha, o meu trabalho nesse momento, a minha oração nesse momento, tal coisa nesse momento. Quando nós saímos de férias, né, não é assim que o Padre Mário sempre diz, faça chuva ou faça praia. Tem muita gente que vai para a praia e acha que também tira férias de Deus, que não precisa se importar com isso. E aí os momentos que acaba se ferindo. Nas capelas que eu rezava na missa de Santa Maria Mãe de Deus, eu também dizia um pouco sobre isso, né? Enviei esta mesma mensagem aos meus dirigidos espirituais, que às vezes nós nos preparamos tanto, né, para vivenciar bem o Natal, nos confessamos, fazemos até a penitência no momento do advento e tudo mais, para chegar no dia, né, na virada do ano, no ano novo, né, por conta de alguns excessos, perder toda esta graça. Excessos na bebida, excessos na sensualidade, excessos, né, em todos os horários e assim sucessivamente. Também as férias, se nós não observarmos, não nos cuidarmos, nós começamos a excessos, a ponto de às vezes por conta de uma coisa, de uma situação, gerar tantas outras, às vezes até que não é possível voltar atrás. Feridas que não são possível mais ser curadas, né, por conta desta situação. E assim tantos outros momentos que São João Bosco ia ensinando os seus adolescentes, os seus filhos do oratório, né, os seus jovens do oratório, que começaram então a fazer este processo de intimidade com o Senhor, de encontro com o belo. Não à toa que às vezes quando São João Bosco precisava sair, né, do oratório, o oratório ia ficar meio que sozinho. São João Bosco tirava o barrete é aquele chapéuzinho que os padres usam assim, que tem um pomponzinho em cima, né? Hoje em dia muitos poucos usam, mas este barrete então ele tirava e deixava em um lugar que eles conseguissem ver, de modo que, mesmo não estando a presença de João Bosco, quando eles olhavam para o barrete, eles lembravam-se, né, dos ensinamentos, da busca pelas virtudes e, portanto, abandono dos vícios, e então se pautavam buscando o belo, e não o que era feio, não aquilo que eles abandonaram naquele momento. Pois bem, também isso nós conseguimos observar no evangelho que nós ouvimos hoje, retirado do evangelista Marcos, que diz sobre o endemoniado de legião, né, de muitos demônios, portanto. E aqui nós vemos que antes de Jesus evangelizar, ou seja, fazer acontecer, né, derramar a sua graça sobre alguém, é necessário dignificá-lo, é necessário torná-lo humano. Aquele homem estava valendo menos que porcos, gente. Estava vivendo solitário, né, junto a túmulos, junto à região montanhosa, distante da cidade, distante dos seus familiares, não é? E aí este homem que encontra de alguma forma em Jesus, porque os demônios reconhecem quem é Jesus. Lembram-se, São Marcos o tempo todo está tentando responder a pergunta: quem é Jesus? O tempo todo. Acontece que Jesus não quer ser reconhecido pelo demônio. Por isso que muitas são as vezes que Jesus então diz: cala-te, cala-te, silêncio. Porque Jesus não quer ser reconhecido pelo demônio, ele quer ser reconhecido por aquele que tem fé, por aquele que crê, de fato, né? E pode se converter. O demônio não se converte, né? O demônio até crê em Jesus, até sabe da existência de Jesus. Não à toa que a profissão de fé que foi feita aqui, né? Veja, que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O demônio faz uma profissão de fé, mas não é possível a ele a conversão, porque livremente ele se afasta, livremente ele nega a Deus. Lembra que o padre falava nas missas deste fim de semana? O Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Minha gente, Lúcifer e todos os anjos decaídos pertenciam a Deus,
estavam com Deus, eram, portanto, amigos de Deus, mas o rejeitaram, o negaram, e por isso então, se afastando, buscam o tempo todo fazer tantos outros inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E aqui, então estão os discípulos e Jesus numa região pagã, né? Atravessando o mar, estava numa região que era tida como pagã, a Decápole. Decápole quer dizer 10 cidades, né? Assim como nós chamamos de metrópole ou coisas semelhantes, Decápole, Deca é de 10. 10 cidades, 10 polis, 10 cidades. E chegando, logo que sai da barca, já vem um espírito, um homem possuído por um espírito impuro, e que sai do cemitério e vem ao encontro de Jesus. Faz todo este processo, né? E vejam que aqui está escrito assim: muitas vezes tinha sido amarrado com algemas, correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava as algemas, ninguém era capaz de dominá-lo, ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. O que quer dizer isso, gente? Perceba que, se depender de nós, em vez de libertarmos aquele que está aprisionado por Satanás, nós vamos tentando aprisionar ainda mais. E nos esquecemos que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, a necessidade de entendermos que devemos devolver a dignidade daquele que precisa, antes de fazer preencher, acontecer a vida de Jesus naquele necessitado. Portanto, libertando das agarras do maligno, é que Jesus consegue devolver a ele a dignidade e, a partir disso, preencher com o Espírito de Deus. Não à toa que ele é revestido de Jesus Cristo e vai também para pregar o Evangelho, a boa notícia do reino, a todos aqueles que a encontrarem, estão dispostos a ouvir Jesus. Jesus mesmo não pode ir naquelas cidades porque foi pedido para que ele não permaneça. Mas se eu não posso, ele envia outro. Não foi assim que Jesus fez quando enviou os 72 discípulos? Né? Ele juntou, falou, olha, diz o Evangelho que eram cidades que ele deveria ir, mas não ia dar conta, não ia dar tempo de ir. Então ele junta 72 discípulos, envia 2 a 2 e fala o que eles deviam fazer. Vocês vão ficar numa casa, vocês vão comer de tudo que tiver lá, vão falar tal coisa, se aí tiver um morador da paz, você vai dizer tal coisa, essa paz vai repousar sobre ele. Se não for alguém que é amigo da paz, a paz retornará para ti. Se ninguém te acolher nessa cidade, você vai sair e bater a poeira das sandálias e tudo mais. Então o próprio Jesus envia, né, os seus para anunciar o seu evangelho, anunciar a si mesmo, a boa nova, o reino que se aproxima. E Jesus envia este homem, depois de liberto, né, da escravidão. Ontem também, se nós observarmos aquele evangelho que nós ouvimos e que começou no domingo anterior, dizia que Jesus veio para libertar os cativos. É isso, cativos que estavam debaixo do poder de Satanás, debaixo do poder do pecado. E minha gente, não porque Satanás, não porque o pecado, não porque a carne são poderosas, mas porque nós demos esta autoridade a eles. Nós demos. Não foi assim com Eva? Depois também, por conta disso, dos nossos primeiros pais, na liberdade, foi dando autoridade à serpente. A serpente não tinha autoridade nenhuma, mas foi dando lado, foi dando conversa, e foi dando autoridade mais do que a Deus. A autoridade, né, de Deus, que já existia, porque Ele que nos fez, e Ele sabe, portanto, o que é bom para nós. Lembra que o padre disse, né? O que é bom, o que é belo, o que é correto. Aqui foi deturpada pela serpente. Não coma deste fruto, porque senão vocês morrerão. A serpente, né, vem e começa a dizer, não é bem assim, isso aí é coisa demais, né? E vai falando pouco a pouco, isso aí é fanatismo da parte de Deus,
não é bem assim essa conversa. E aí, a partir do homem foi dando autoridade a Satanás, autoridade à serpente, poder àquele que não tem poder. E por isso, pouco a pouco, o demônio vai então nos oprimindo, vai então fazendo-nos ficar debaixo dos seus pés, quando somos convidados a fazer exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Nós que somos filhos de Maria, não somos convidados a pisar sobre a cabeça da serpente? Assim como São Miguel Arcanjo, que pisa sobre a cabeça de Satanás, também nós não somos convidados, já que somos milícia do céu, já que somos juntos com os anjos e santos de Deus, igreja militante que busca, portanto, guerrear contra o demônio, contra o pecado, contra a carne, contra o mundo. Por isso, então, também neste evangelho nós vamos percebendo tudo isto. A saída dos vícios e a aproximação com as virtudes, o preenchimento com as virtudes. E isso só é possível através do hábito, né? E por isso, irmãos e irmãs, aquelas pessoas que quando viram, né, estavam tão apegadas ao dinheiro, tão apegadas às coisas, que pediram a Jesus: olha, a gente até viu o bem que você fez a esse homem, mas, por favor, vá embora, nós não queremos que fique aqui conosco, né? Retorne para o seu canto, para o seu momento. E por isso ainda eles preferiram permanecer encarcerados, não conseguiram devolver a autoridade que pertence a Jesus, preferiram permanecer debaixo da autoridade que eles mesmos deram a Satanás. Mas Jesus então, permitindo que permanecesse aí aquele homem como seu discípulo, faz com que tantas pessoas fossem alcançadas, né? Aqui diz que todos ficavam admirados quando ficavam sabendo o que Jesus tinha feito por aquele homem. Lembram-se também que Jesus não faz milagre só por fazer. Os milagres são visando acontecer a fé na vida das pessoas e gerar nelas conversão. Conversão. Por isso, então, na vida daquele homem, Jesus se apresenta, expulsa o demônio e faz com que ela seja sinal da misericórdia de Deus, que através dele pode alcançar também tantos outros, libertando-os das agarras, das amarras do maligno. Irmãos e irmãs, peçamos nesta liturgia que também nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São João Bosco, que tenhamos a aproximação com o que é belo, com o que é correto, com aquilo que vem de Deus. E assim tenhamos a oportunidade de também nós sermos discípulos da misericórdia de Deus no nosso dia a dia, com as pessoas que encontrarmos, a ponto de tantos ficarem admirados, não conosco, mas com a obra de Deus feita e acontecendo diariamente em nós.